E aí, tudo beleza? David Art aqui do Chief of Design, tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta que gerou polêmica nos últimos dias. Você, designer, você UX designer, você precisa saber programar? Vamos falar sobre isso, bora, vamos nessa. Então, como eu costumo falar, a gente vive em ciclos, né? Fica rodando, girando. Parece que a gente não evolui na área de design, as discussões são sempre as mesmas. Nós somos os maiores abandonados, como dizem, ou diria Cazuza aí, o Barão Vermelho. A gente é melindre, fica discutindo coisas que já foram superadas, né? Mas fazer o quê? Elas aparecem e a gente tem que conversar sobre. Então teve essa discussão, tanto requentada na verdade, sobre design e saber programar. E por que requentada? Porque lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, nós tínhamos o webmaster, o web designer, e ficava nessa discussão, precisa saber código, não precisa. Na verdade a gente precisava até saber mesmo, porque realmente a gente fazia tudo. Era uma pessoa só para fazer tudo. Hoje em dia, com a separação das áreas, com as coisas, cada uma nas suas caixinhas, segregadas, sem ser distantes, né? Elas estão separadas, mas interligadas, mas sabendo que cada um vai executar o seu papel dentro de um projeto de produto. Então tem o UX designer, pode ser também um UI designer ou ter um UI designer, vai ter o pessoal de pesquisa, vai ter o pessoal de writing, vai ter o pessoal de produto, vai ter o pessoal de código, e aí de código tem um front, tem um back-end e assim por diante. Então a gente foi evoluindo ao longo do processo, ainda estamos em evolução positiva nessa parte de criação para produto digital, principalmente, mas o fato é que a gente chegou num momento onde conseguimos discernir que cada um faz o seu, claro que não em separado, interligados, né? Eles precisam interagir e conversar, mas cada um fazendo o seu melhor. Então você deixa pro centroavante fazer o gol, deixa pro armador jogar a bola pro centroavante, você deixa pro volante defender, pro zagueiro defender, cada um fazendo o seu dentro desse jogo. Eu até tenho um vídeo aqui no YouTube, eu acho que 2017... não lembro, 2016 que eu falo sobre isso, né? Mas o tema que eu utilizei era web designer precisa saber programar. E hoje em dia eu continuo com a mesma visão que eu vou falar naquela, tendo uma ressalva, né? Porque se você trabalha como freelancer, se você é autônomo, realmente aí você vai precisar se aprofundar um pouco mais no código. Mas se você quer trabalhar como UX designer, como UI designer, como até mesmo web designer talvez, como designer, seja qual segmentação for dentro do produto, até mesmo se você for trabalhar como PM, Product Manager, você não precisa saber programar, você precisa saber de design. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que designer precisa entender e fazer bem design antes de dar pitaco nas outras coisas, beleza? É o primeiro ponto, a primeira questão. Segundo, por que não precisa programar? Porque você vai deixar para pessoas especialistas fazerem isso. Pessoas melhores capacitadas que você, que estão dedicando um tempo de estudo que você não está dedicando para isso, você está dedicando para o design ou para coisas que vão ser relevantes dentro da sua trajetória profissional, dentro do projeto também. O designer não precisa codar, não precisa fazer na unha tal. Como eu disse, a menos que você seja um freelancer, um autônomo tal, você vai fazendo algumas coisas, você vai precisar saber realmente. Aí não, mas mesmo assim tem tantas ferramentas hoje em dia, mesmo assim você consegue contratar pessoas para te ajudar, que você não precisa se aprofundar tanto. E aí que mora o cerne da questão, onde que eu vejo que a gente precisa se atentar. Você não se aprofundar a ponto de colocar a mão na massa literalmente no código, não significa que você não precise conhecer o código. Não significa que você não precisa ou que você não pode estudar um pouco sobre código ou sobre lógica de programação. Principalmente se a gente fala de linguagens front-end. Por que front-end, David? Porque as linguagens front-end são as que vão apresentar o nosso design para o usuário. Portanto, você ter uma base, você entender, você ter um conhecimento sobre essas linguagens vai ser bem legal, vai ser útil. E é isso que eu prego aqui, tenho fluência de HTML, ou seja, você não vai ser especialista em HTML e CSS.
o meu curso, mas você vai ter a noção do que é, de como trata. E o que essa noção vai te trazer? Melhor percepção sobre o projeto. Então, o que eu posso, o que eu não posso. Vai conseguir dialogar melhor com as equipes de desenvolvimento, principalmente a equipe de front-end, que é a que você vai falar mais. Então, quando o cara falar assim, isso daqui não pode, você fala, como assim não pode? Eu já vi em outro site fazendo com CSS isso daqui, com JavaScript. Ah, isso daqui é muito difícil. Ah, mas eu sei que não é tão difícil assim. Até mesmo o contrário, né? Você vai colocar uma coisa pro front-end e fala, putz, caramba, isso aqui vai demorar, né? Para ele fazer, vai ser difícil, deixa eu tentar de uma outra maneira. Então, você vai conseguir dialogar melhor com os desenvolvedores, vai conseguir propor soluções melhores, sabendo código. Você não vai ficar panguando também totalmente na conversa, né, e se sentindo escanteado. Então, no mínimo ali você vai entender, vai poder dar uma sugestão que seja realmente interessante para o projeto. Você vai conseguir ter mais independência, porque tem coisas que, sinceramente, até você pedir pro dev fazer, pô, você faz aqui na prática, rapidinho ali, faz um código, copia de algum lugar, sabe? Só você entender como funciona, às vezes você copia de alguma inteligência artificial aí, coloca lá, formata do jeito que você quer e testa. Então você vai conseguir ter certa independência para tomar certas atitudes dentro do projeto, dentro da empresa, que venham a facilitar o seu trabalho, venham a agilizar aquilo que você está fazendo. Então, ter noção de código vai ser importante também para você que trabalha com Design System, porque Design System só é vivo graças ao código. Então, você vai ter uma melhor ligação, uma melhor conversa com a equipe de desenvolvimento, vai conseguir passar os arquivos para a equipe de desenvolvimento, o famoso handoff, de uma maneira melhor. Então veja vários benefícios que você tem ao saber lidar com código. Não necessariamente ser um especialista, não necessariamente fazer isso no dia a dia e ficar codando que nem um desenvolvedor. Não, deixa isso para quem entende, para quem trabalha com isso, para quem se dedica a isso. Você precisa ter uma noção sobre código. Por quê? Porque você está aplicando o seu design onde o código está inserido. É isso. Então, é a mesma coisa de um designer gráfico, um designer que é focado, por exemplo, em diagramação de revistas, não entender o tipo de papel, não entender o tipo de grid que se utiliza em revistas, não entender a gramatura, a brochura. Então, saber código, na minha opinião, é legal. Estudar lógica de programação, entender sobre código, sobre tecnologia é importante. Mas você não precisa ser um especialista, não é sobre isso. Eu acho legal saber. Foi um dos diferenciais que eu tive na minha carreira, com certeza, eu poder trocar ideia com dev, eu saber fazer algumas coisas aqui para agilizar e não ficar refém, dependente de outras pessoas, ter mais autonomia. Foi uma das coisas que eu adicionei no meu currículo que me ajudaram, foi uma das coisas que me ajudaram a criar meus portfólios de forma personalizada. É uma das coisas que me ajuda a criar sites no Elementor, porque por mais que tenha um Elementor, tem coisinhas que você mexe na mão mesmo para deixar ele mais aprimorado, com mais detalhes. Então, estudar a lógica de programação, estudar código, saber HTML e CSS, que eu acho essencial, são habilidades valiosas para você que vai ser um designer, que vai trabalhar com tecnologia, beleza? Mas isso é diferente de expandir para você realmente ficar fazendo todo dia ali. Então você precisa saber disso, porque quando você vê uma vaga exigindo o código, você tem que ficar alerta, porque existe a diferença de ter noção do que você codar. Tem muita vaga que aparece aí que exige código para UX designer. E você tem que entender se ela está pedindo noções ou se ela está pedindo realmente conhecimento sobre. Porque se ela estiver pedindo conhecimento específico, ela é uma vaga arrombada. Ela não serve, ela não entende o que é design. Ela quer pagar para uma pessoa trabalhar por 3. Então, desse tipo de vaga, eu sei que é complicado, né? Eu não posso fazer conta com o seu boleto. Mas evita, tá bom? Evita. Porque é uma vaga que tende a ser arrombada e vai te estressar, te prejudicar ao longo do caminho. Agora, se uma vaga pergunta se você tem noção de HTML, CSS, por exemplo, e se essa vaga ainda tem mais a ver, por exemplo, você vai trabalhar com Design System, você vai trabalhar diretamente com a equipe de front-end, fazendo a transição dos arquivos para eles, faz sentido, não é nada absurdo, não é imoral, compreende? Então, é isso que eu queria passar para você.
existe uma grande diferença entre entender e desenvolver, entre ter noção e ser especialista para codar na prática no dia a dia. Da mesma maneira que eu acho que desenvolvedores poderiam ter noção de design. Eles não precisam entender design ou ficar, nossa, especialista em Figma. Mas se eles souberem um pouquinho de Figma, pô, já vai ajudar pra caramba, né? Na hora do handoff, se eles souberem um pouquinho de design ali, de cor, etc, né? Vai ser melhor, eles vão saber respeitar e vai ter um diálogo melhor com a gente também, né? Vai poder valorizar também aquilo que a gente faz. Então, é sobre isso. Agora você quer um desenvolvedor fazendo seu design? Você não quer, né? Porque o desenvolvedor faz tudo cagado, design, desculpa. É difícil você achar, e até por uma questão cognitiva, né? Alguém que seja excepcional em código e excepcional em design. É muito raro. Eu já até encontrei pessoas muito boas nos dois sentidos, mas é raro. Porque a gente tem a capacidade cognitiva e tem que focar em alguma coisa. Porque o que você vai fazer todo dia? Design. Que você precisa fazer isso bem. Então, o código, isso é meia boca ali, você entende. Agora, o design não. O design você tem que fazer isso bem. E eu não sou contra código, muito pelo contrário, né? Já deu pra perceber, na minha opinião. Eu até gosto mais de evento de dev, tá? Eu converso com algumas pessoas assim. Só a Dex que mudou um pouquinho, assim, a minha visão sobre evento de design. Eu sempre gosto mais de evento de dev. Eu tenho mais... ao longo da carreira, assim, eu tive mais amigos dev. Eu sou super a favor de tecnologia. Por mim, se eu fosse presidente, governador, deputado, eu mandaria um projeto de lei para começar a ter lógica de programação na 5ª série já, para todo mundo. Eu já introduziria tecnologia a partir da 5ª série para as crianças, porque é o futuro e um país é forte também por causa do seu desenvolvimento tecnológico, né? E tem muita demanda por mão de obra qualificada e não está conseguindo e talvez nunca consiga realmente o equilíbrio, né? Equivaler ao tanto de vagas, ao tanto das tecnologias que avançam com a mão de obra que precisa para trabalhar. É sobre isso. Então, se você quer ter essa noção de HTML e CSS, quer aprender sobre, para que você não fique pangando na conversa, para que você tenha mais autonomia, para que você saiba entender um pouco melhor sobre tecnologia, para potencializar o que você faz como designer, como UX designer, enfim, aí eu tenho conteúdo aqui para você, tá bom? Então você pode conferir os conteúdos que eu vou deixar aí na descrição e assim você também vai aprender. Agora, se você quiser realmente pivotar para a área de programação, não tem problema também. Bom, vai em frente, meu irmão. Melhor coisa que você faz, tá? É diferente ter noção do que codar todo dia. É diferente você ter uma fluência do que você ser nativo numa língua, né? E eu espero que as nossas discussões de design acabem melhorando, né? Tendo novas coisas, né? Porque parece que a gente fica andando em círculos, não sai do lugar. Ah, eu esqueci de falar, né? Essa discussão apareceu no LinkedIn. Então foi um post no LinkedIn de um rapaz aqui que ele comentou. E aí, a partir disso, várias pessoas comentaram. Eu, inclusive, criei um post no LinkedIn também falando sobre, dando a minha opinião. E você pode conferir lá depois. Então, me segue no LinkedIn. Se você procurar lá, você vai encontrar também. Segue o Chief of Design, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, seja membro do Chief para ajudar e ter acesso até a essas aulas que também nós temos aqui falando um pouco mais sobre código. Se você não me segue no Instagram, no TikTok, segue lá, dá essa moral, dá essa força. E tem um blog, o meu blog tem bastante artigos sobre HTML, CSS e essa discussão. chiefofdesign.com.br, beleza? Eu vou indo nessa, fica aí com um vídeo sobre mais esse tema. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!